Estamos de volta com o programa Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3. Voltamos a conversar com a juíza Fátima Pirauá, coordenadora da Central de Conciliação e também titular do 10º Juizado Especial. Doutora Fátima, são 3 milhões de reais em negociações aqui em Alagoas e no Brasil já chega à casa de 1 bilhão de reais, segundo dados do próprio Conselho Nacional de Justiça. São números muito expressivos. Com certeza, números que estavam pendentes, né, nessas ações, e quando você chega à conciliação, você faz o cálculo do que foi resolvido ali. Isso, valores, vamos dizer, que dizem respeito a alimentos, a partilha de bens, a indenizações, né, que normalmente são as ações de relações de consumo, partilha de bens e outros valores. Então, nós computamos esses valores todos e eu acredito até que a gente já subiu, né, nessa casa, porque durante esse período agora de 2010, de 2011, com certeza já subimos isso. Então, são valores que estavam, né, as pessoas pendentes, vamos dizer, de receber, né, estavam travados, né, na justiça, e com a realização da conciliação, isso ficou resolvido. Levariam anos, possivelmente, para resolver essa situação. Então, é muito importante, quer dizer, não é só esse prejuízo, vamos dizer assim, patrimonial que as partes têm quando o processo demora muito. Elas têm também um prejuízo, vamos dizer, psicológico, emocional, porque é sempre ruim você ter uma pendência, sempre muito ruim. Quando a gente trata, por exemplo, de bens, esses bens vão se deteriorando com o tempo, você está perdendo dinheiro. Exatamente, lógico. Então, por exemplo, na vara de sucessões, eu já passei um tempo, tive a honra de substituir o colega Carlos Cavalcante por um período em que ele estava como auxiliar da presidência, e peguei alguns processos em que estavam há mais de 10 anos, e as partes brigando, nós sentamos um dia para conciliar, para tentar conciliar, as partes brigando por bens que já estavam se deteriorando. Muitas casas comerciais que não estavam mais sendo alugadas, porque não tinham nem condição, né? E eles perdendo esse bem, pessoas que já tinham falecido, herdeiros que já tinham falecido, né? Outros estavam já substituindo, os filhos já estavam representando. E qual o sentido disso, né? Enquanto que você resolve rapidamente, mesmo que você não tenha aquela vantagem, aquele valor, vamos dizer, aquele patrimônio que você, a expectativa que você criou, mas o que é que adianta se você não vai ter também, durante esse período todo, se você for contar, você vai ter muito prejuízo. Então, e ainda mais a pendência, uma espada em cima da sua cabeça, você com uma pendência judicial, né? A paz de espírito, eu acho que essa é importantíssima, você sossegar, virar aquela página da sua vida, daquele conflito, porque ninguém gosta de ter um conflito. Da sua experiência de tantos anos lidando com esses conflitos, o que é que mais se ressalta para que o conflito exista e persista entre essas pessoas? A litigiosidade, a intolerância, né? As pessoas acharem, o não querer ouvir o argumento do outro, né? As pessoas acharem que são os donos da verdade. Isso, a sociedade está muito litigante. Se por um lado a gente acha que a sociedade está tendo mais acesso ao judiciário, isso é verdade, não é? Tanto pela informação, pelo conhecimento dos seus direitos, como pela própria legislação, né, dos juizados e todas as divulgações de todas as informações, a questão da Defensoria Pública. A Defensoria Pública tem um papel fundamental, né, de fazer com que esse acesso à justiça seja muito mais efetivo, mas o acesso à justiça tem que ser um acesso à justiça, né, de uma forma que ela entre com o processo e saia também com o processo num tempo hábil. Né? Um acesso à ordem jurídica justo, num tempo razoável. Então, se por um lado você está bem informado e está tendo acesso à justiça, por outro você também está muito litigante. A sociedade briga por nada. A gente está vendo aí todo dia notícia na televisão, você mata por uma briga de trânsito, por uma pequena discussão, você não quer ouvir, você não quer argumentar, você quer argumentar, mas você não quer ouvir o argumento do outro, então você acha que só você tem razão, você não senta para conversar. Então essa litigiosidade está deixando a sociedade muito litigante e o judiciário abarrotado de processo. Então o judiciário precisa dar essa resposta rápida para que esse acesso seja um acesso justo, porque não adianta você entrar e não sair, né, do judiciário, e a gente só pode fazer isso se as pessoas começarem a compreender que elas têm esse poder, têm essa capacidade de resolver seus conflitos,
de modo consensual. Nós falamos em pessoas, mas isso é aberto à pessoa jurídica também, Também, não apenas à pessoa física. às empresas também. E aí a gente pode aqui aproveitar essa grande oportunidade para fazer um apelo também às empresas. As empresas precisam também saber que elas têm um dever ético, elas não podem visar apenas o lucro, elas têm que ter um dever ético de atender bem ao consumidor. Um compromisso social. Um compromisso social, porque quando a empresa muitas vezes vê que errou, vê que a prestação do seu serviço foi deficiente, né, ela não quer fazer a conciliação. Ela conta com a demora do judiciário, porque ela pensa no lucro, é vantajoso para ela esperar aquele tempo, mesmo que ao final ela vá pagar uma indenização, mas ela entende, faz seus cálculos, que vai auferir um lucro se ela esperar aquele período todo, aquele tempo todo. E aí o judiciário fica completamente abarrotado, né, e as pessoas, embora depois ela seja condenada a pagar, mas as pessoas já cansaram de esperar por aqui. Nesse sentido, é mais difícil conciliar pessoas físicas do que conciliar pessoas jurídicas? Com certeza, a pessoa jurídica é mais difícil. As empresas são muito resistentes. A pessoa jurídica é mais difícil, nesse caso. As empresas são muito resistentes à conciliação. Os bancos são grandes demandados em todo o judiciário. Os bancos, as empresas de telefonia, planos de saúde, são muito difíceis de conciliar. Então, é importante que essas empresas também tenham esse alerta, e aí o desembargador Sebastião também já iniciou uma campanha. Nós estamos agora com o núcleo permanente de métodos de solução de conflitos, que o desembargador Alcides é o coordenador geral, e junto com o desembargador Sebastião já estamos numa campanha de conscientização dessas empresas. Já iniciamos reuniões, chamando o presidente do tribunal, chamando as empresas para conversar, para mostrar a importância que eles precisam colaborar também. Eles têm também esse compromisso social, né, essa responsabilidade social de pacificação da sociedade, porque quando a gente concilia, a gente está pacificando, a gente está solucionando o conflito, está pacificando, consequentemente, as pessoas e a sociedade. Então, as empresas também precisam ter essa visão, né, ética de que precisam conciliar, porque elas vão demonstrar ao jurisdicionado, no caso ao consumidor, que elas se preocupam com ele, que elas têm interesse em tê-los, né, como seus clientes. Então, isso só pode ser feito através dessa sensibilização. Então, quer dizer, apesar de todo esse litígio, a média de sucesso da Central é uma média significativa. Muito significativa. Com relação às ações de família, como eu lhe disse, que a gente consegue conciliar número maior, nosso percentual de acordo é na faixa de 80%, 82%, 85%. Isso significa... O que acontecia que precisa da presença de um juiz para que isso aconteça? É a cultura da sentença, sabe, Elisa? As pessoas, quer dizer, muitas vezes quando a gente senta na mesa para conversar, a gente vê que aquele litígio podia ter sido resolvido antes, não precisava ter chegado ali. Mas é a cultura do litígio. Você sabe que as pessoas dizem para o outro, no momento de raiva, vou lhe botar na justiça. Isso é uma frase que eu acho que muita gente já ouviu. Vou lhe botar no juiz. É a cultura de dizer, quem vai dizer o que eu tenho direito, quem vai resolver o meu problema, é o juiz, é o Estado juiz. Certo? Então, é como se fosse uma vingança. Levar você à justiça vai lhe causar um constrangimento, né? Um aborrecimento, uma despesa. Então, é como se fosse uma vingança. E a gente observa isso nas audiências de conciliação, que muitas vezes o litígio não é aquele que está ali na mesa presente, é o litígio que está por trás daquilo ali, que a gente chama de lide sociológica. Não é o direito material em si. É o elemento da relação pessoal. Pessoal, exatamente. Que você quer, é uma forma de você se vingar do outro por alguma coisa que você... Né, tem algum caso assim que a gente possa destacar, algo que não lhe sai da memória desses anos? A gente tem muitos casos interessantes, mas a gente tem um caso que não é nosso, mas é de um professor de Direito do Trabalho, o professor Amaury Mascaro Nascimento, lá de São Paulo, que ele foi juiz por muito tempo e do trabalho, e ele disse que numa lide dessas, era um rapaz, uma pessoa de idade mediana, tanto ela como ele, entrou com a reclamação trabalhista contra uma empresa, não sei se era uma doceria, alguma coisa assim. E aí, na mesa de conciliação, na audiência, quando se começou a conversar, quer dizer, esse era o tipo do litígio, essa lide sociológica, ela nunca ia ser vista e sentida e resolvida se não fosse na conciliação. Porque na petição isso não era tratado, nem na contestação. Só foi tratado porque houve essa possibilidade dessa conversa. Por isso que eu digo como é importante esse momento da conciliação. É porque se não tiver na petição, pelo caráter formal, não será resolvido porque não foi questionado. E aí, quando a conversa
se desenvolveu, né, o juiz permitiu que cada parte falasse, descobriu-se o seguinte, que a reclamação do reclamante, daquele empregado, não era propriamente, ele não queria receber verbas trabalhistas. O que era? Ele estava tendo um caso com a dona da loja, da lanchonete, só que ele bebia e ela tinha se separado do primeiro marido porque bebia muito, ela tinha um trauma com bebida e não quis mais continuar a relação com ele por conta exatamente desse mesmo vício da bebida. E aí, quando o juiz começou a conversar, ele disse, não, o que eu quero mesmo é voltar para ela. E eu prometo que não volto, não bebo mais. E ela aceitou essa volta e essa promessa e o litígio ficou resolvido. A ação foi pedido desistência, evidentemente, porque ele não queria verba trabalhista, o que ele queria mesmo era reatar essa relação. A ser aí um casamenteiro. Um casamenteiro, né? Mas isso é só um exemplo. Mas não é incomum isso. Não é incomum. Ou seja, você chega com a lide para divórcio e termina reconciliando as partes. E não era isso. Mesmo que não aconteça isso, mas você percebe, por exemplo, quando a mulher está sem querer deixar que o pai visite a criança, né? Ou vice-versa, também acontece. Uma vingança ao pai que termina prejudicando a criança. Porque foi traída. Né? Então, é uma maneira de atingir o outro, e aí utiliza o filho, isso é terrível, mas acontece muito, infelizmente. Né? É uma questão de alimentos, como se você quisesse tirar o máximo possível daquela pessoa, para deixá-lo sem condição, vamos dizer, de ter outra pessoa, de ter outra família. É numa partilha de bens, e em todos os aspectos. Então, e a partilha de bens, ela traz uma série de surpresas de vez em quando. Famílias desconhecidas, irmãos desconhecidos, mulheres que passam a aparecer de uma forma mais evidente na partilha, enfim. E com certeza, essa é uma questão assim, de muita complexidade, né? Porque hoje as famílias são múltiplas, né? E todos os filhos são filhos, né? As mulheres também que convivem também têm o direito... Tudo isso que a gente falou vale para as relações estáveis entre pessoas do mesmo sexo também. Também. Hoje a união estável está configurada entre pessoas do mesmo sexo também. E o provimento do Tribunal de Justiça nos deixa como elemento iniciador, né, dessa formalização. Lógico, é o primeiro Estado a fazer essa. Exatamente. E a gente tem que reconhecer, não é, Elias, que se duas pessoas convivem juntas, independentemente de sexo, elas constroem um patrimônio juntas. E não seria justo que esse patrimônio fosse para outra pessoa que não colaborou. É muito importante lembrar que não são só direitos, não é? Pois é, são deveres também. Tem os deveres dessa união que passam a fazer parte dessa discussão. Porque se foram ligadas pelo afeto, se são ligadas pelo afeto, a gente não pode ter o preconceito de que afeto só pode existir entre pessoas de sexo diferente. Doutora Fátima, é claro que nós vamos retomar essa conversa num outro pauta especial, mas eu gostaria de deixar o espaço aí para que a senhora pudesse deixar uma mensagem, né, de que conciliar, com certeza, gente, é muito melhor do que brigar. Com certeza, conciliar é legal. O que nós pedimos é que os advogados e as partes que forem convidados, intimados para uma audiência de conciliação, que vão a essa audiência de peito aberto, né, de coração aberto, com essa vontade de resolver o seu litígio de forma consensual. Tem um telefone para a gente deixar aqui para os nossos sim, telespectadores? 4009-3707 é o telefone da Central de Conciliação. E sempre que necessário, a gente está à disposição para pautar esses processos e resolver esses conflitos e pacificar essas pessoas. Doutora Fátima, muito obrigado por participar do nosso programa. Nós é que agradecemos. Obrigada. O Pauta Especial estará de volta na próxima segunda-feira e é claro que eu conto com você. Até lá!